Essa história parece uma lenda, até você descobrir que começou com um caso real, e ele está registrado em pixels. Ao longo da história, certas imagens parecem carregar um peso, uma energia que transcende o simples registro. Não estamos falando de fotos antigas com histórias trágicas, mas de algo mais ativo. Algo que continua a exercer influência, mesmo quando deveria estar inerte. Este vídeo vai desenterrar 5 dessas imagens. 5 fotos que, segundo relatos, carregam algo perturbador. Elas foram associadas a uma série de eventos inexplicáveis e, em alguns casos, ao desaparecimento ou à ruína de quem as viu ou as possuiu. O que torna uma imagem tão poderosa? Seria apenas superstição ou existe algo mais profundo? Algo que a luz do flash jamais poderia revelar? Prepare-se, pois estas estão 5 fotos amaldiçoadas que você não deveria ver, mas vai ver. Em 1972, a pequena cidade de Amersham, Inglaterra, era o cenário para o nascimento da fotografia colorida acessível. Robert Davis, um fotógrafo amador apaixonado pela nova tecnologia, decidiu documentar a feira local que acontecia todos os verões há mais de 100 anos. Era uma tarde de sábado comum. Famílias passeavam entre as barracas, crianças corriam com algodão doce grudento nas mãos e o aroma de pipoca se misturava ao perfume das flores do campo. Robert caminhava com sua câmera Kodak nova, capturando momentos espontâneos da vida cotidiana. Entre as dezenas de fotos tiradas naquele dia, uma chamaria a atenção pelas décadas seguintes. Uma garotinha, talvez com 6 ou 7 anos, aparece sorrindo de forma incomum para a câmera, em meio à multidão festiva. Seu vestido azul vibrante contrastava com o chapéu de palha que usava, e havia algo no seu sorriso que parecia forçado demais, como se ela estivesse tentando esconder algo por trás daquela expressão alegre. Robert levou o filme para revelar na segunda-feira seguinte. As fotos ficaram perfeitas, com cores vivas e nítidas. Ele selecionou suas favoritas para emoldurar em casa, incluindo a da menina sorridente, que decidiu pendurar na sala de estar. A princípio, tudo parecia normal, mas 2 semanas depois, Margaret, esposa de Robert, começou a ter pesadelos recorrentes. Sempre a mesma cena. Uma garotinha de vestido azul caminhando pelos corredores da casa no meio da madrugada, sempre sorrindo, sempre parada na frente do quarto do casal. Robert atribuiu os sonhos ao cansaço. Margaret trabalhava como enfermeira no hospital local e havia pegado turnos extras naquele mês. Pesadelos eram comuns quando se estava sob pressão. Mas isso foi só o começo. Dias depois, a fechadura da porta da frente começou a travar misteriosamente, sempre por volta das 2h15 da madrugada. Robert acordava com o som metálico da chave girando, descia as escadas e encontrava a porta completamente travada por dentro. Não havia sinais de arrombamento, não havia pegadas, apenas o eco do metal frio ressoando pela casa silenciosa. Os vizinhos começaram a relatar um leve rangido vindo da casa dos Davis em horários incomuns. Mrs. Patterson, que orava ao lado, jurava ouvir passos leves no sótão dos Davis, mesmo quando sabia que eles não estavam em casa. Thomas Reed, um amigo próximo de Robert que havia visitado a casa na semana anterior, contatou-o preocupado. Ele contou que sempre que olhava para a foto da menina na sala, sentia um frio anormal percorrer seu corpo, mesmo estando sob o sol da tarde. Era como se a temperatura ao redor da imagem fosse alguns graus mais baixa que o resto do ambiente. Mas o mais perturbador era outra coisa. Thomas jurava que a garotinha do retrato parecia mudar levemente de expressão. Não era algo óbvio, mas uma mudança sutil no ângulo dos olhos, uma leve alteração na curvatura do sorriso. Mudanças quase imperceptíveis, que só eram notadas quando se olhava para a foto com atenção. A princípio, parecia apenas uma estranha coincidência. Robert tentou racionalizar. Velhas casas fazem barulho, fechaduras antigas às vezes emperram. A mente humana vê padrões onde não existem. Mas quando Margaret começou a emagrecer visivelmente e a falar durante o sono, sempre sussurrando o nome Alice repetidas vezes, ele decidiu que algo precisava ser feito. Numa quinta-feira chuvosa de novembro, Robert tirou a foto da parede e a levou até o quintal. Ele a queimou usando um isqueiro antigo que havia ganhado de presente de casamento.
O cheiro que se ergueu não era o típico aroma de papel queimado, mas algo doce e doentio, como flores podres misturadas com perfume barato. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Margaret dormiu profundamente. Os rangidos cessaram. A fechadura funcionou normalmente. Robert sentiu um alívio enorme e acreditou ter resolvido o problema. Mas na manhã seguinte, quando desceu para tomar café, a foto estava de volta. Emoldurada, sem sinais de queimadura, pendurada exatamente no mesmo lugar onde sempre esteve. O vidro estava perfeitamente limpo, sem nem mesmo uma impressão digital. Robert examinou a imagem cuidadosamente. Era exatamente a mesma foto, mas havia algo diferente. A garotinha não estava mais sorrindo. Sua expressão era séria, quase melancólica, e seus olhos pareciam fixar-se diretamente em quem olhasse para ela. Naquela tarde, Robert notou que a temperatura da sala de estar havia baixado consideravelmente. Mesmo com o aquecedor ligado no máximo, o ambiente permanecia frio o suficiente para que sua respiração fosse visível quando se aproximava da parede onde a foto estava pendurada. O que aconteceu depois mudou tudo para sempre. Na madrugada de 23 de novembro de 1972, a casa de Robert Davis pegou fogo em circunstâncias que o Corpo de Bombeiros classificou como inexplicáveis. O fogo iniciou precisamente na sala de estar, no exato local onde a foto costumava ficar pendurada. As chamas se espalharam de forma incomum, queimando apenas os cômodos da parte da frente da casa, deixando a cozinha e os quartos praticamente intactos. Ninguém se feriu. Robert e Margaret conseguiram sair a tempo. Mas quando os investigadores examinaram os destroços, encontraram algo desconcertante. No meio das cinzas da sala, havia um pequeno quadrado de papel intacto. Era a foto da menina, completamente preservada pelas chamas, como se o fogo tivesse deliberadamente contornado aquela área específica. A família Davis se mudou para Londres uma semana depois. Eles nunca mais quiseram falar sobre o incidente, e Margaret desenvolveu uma aversão profunda a câmeras fotográficas que durou pelo resto da vida. A casa em Amersham permaneceu vazia por 3 anos antes de ser demolida pela prefeitura. Os destroços foram removidos, mas moradores locais relataram que, durante as noites de lua cheia, era possível ver uma silhueta pequena caminhando pelo terreno vazio onde a sala de estar costumava estar. Mas essa não era a única imagem com esse tipo de energia perturbadora. Em 1938, na Flórida, uma fotografia panorâmica da antiga Highway A1A1, nos arredores de St. Augustine, foi comissionada para um guia turístico estadual. O fotógrafo contratado, William Harper, escolheu um final de tarde dourado para capturar a beleza selvagem da costa atlântica. A foto mostrava uma estrada serena serpenteando entre dunas de areia branca, com o oceano cristalino ao fundo. Um Ford Modelo A estava estrategicamente parado à beira da estrada, adicionando um toque de elegância vintage à composição. Era uma imagem perfeita da Flórida dos anos 30, pacífica, ensolarada e convidativa. O guia turístico foi um sucesso. Milhares de cópias foram vendidas, e a foto se tornou um cartão postal popular entre os visitantes da região. Lojas de souvenirs em todo o estado exibiam a imagem emoldurada, e muitos turistas compravam cópias para levar para casa como lembrança. Foi então que os primeiros relatos começaram a surgir. Pessoas que compravam a foto e a exibiam em casa começaram a relatar sensações estranhas, uma tontura súbita e uma pressão estranha na cabeça sempre que olhavam para a imagem por mais de alguns segundos. Alguns visitantes de casas onde a foto estava exposta mencionavam sentir náusea leve ao passar pela sala onde ela ficava pendurada. Inicialmente, estes relatos foram ignorados. Enjoo pode ter centenas de causas diferentes. Mas então as pessoas começaram a notar algo mais específico. Olhando atentamente para a foto, especialmente nas horas mais escuras do dia, alguns juravam ver uma figura quase imperceptível à sombra de uma árvore distante. Uma silhueta que definitivamente não estava lá quando a foto foi originalmente tirada. Era como uma mancha escura que parecia se mover levemente quando vista com visão periférica. Será que era apenas uma estranha coincidência ou algo mais sinistro? Entre 1939 e 1942, 3 diferentes proprietários da foto relataram ter tido acidentes de carro na mesma Highway A1A1, todos sem causa aparente, todos entre os quilômetros 7 e 12, precisamente o trecho retratado na imagem.
O primeiro foi Harold Mitchell, um empresário de Tampa que havia comprado a foto para decorar seu escritório. Ele estava dirigindo por St. Augustine em uma tarde clara, quando, sem explicação, perdeu o controle do veículo e bateu contra uma árvore. Harold sobreviveu, mas com ferimentos graves. Quando questionado sobre o acidente, ele insistia que havia sentido uma presença súbita no banco do passageiro, uma sensação tão intensa que o distraiu completamente da direção. O segundo foi Catherine Walsh, uma professora aposentada que mantinha a foto na parede de sua sala de jantar. Seu acidente aconteceu exatamente no mesmo local, em circunstâncias idênticas. Uma distração súbita, uma sensação de que alguém havia aparecido no carro e a perda total de controle do veículo. O terceiro caso foi ainda mais perturbador. Robert Young, um vendedor de seguros, não apenas teve o acidente, mas desapareceu por 3 dias após o impacto. Seu carro foi encontrado no quilômetro 9 da highway, mas Robert havia simplesmente sumido. Ele reapareceu caminhando pela mesma estrada 3 dias depois, sem memória dos eventos intermediários, murmurando repetidamente sobre o observador nas sombras. Foi então que George Miller, um historiador local especializado em fenômenos incomuns da Flórida, decidiu investigar os relatos. George era um homem meticuloso e cético por natureza. Ele coletou depoimentos, analisou relatórios de acidentes e traçou um mapa detalhado dos incidentes. O padrão era inegável. Todos os acidentes haviam ocorrido no exato trecho de estrada retratado na foto, e todos os envolvidos possuíam uma cópia da imagem. Determinado a chegar ao fundo da questão, George conseguiu localizar o negativo original da foto, que estava armazenado nos arquivos do antigo estúdio de William Harper. Ele levou o material para casa e montou um pequeno laboratório improvisado em seu sótão, para examiná-lo com equipamentos de ampliação. Durante 2 semanas, George analisou cada centímetro da imagem. Ele encontrou pequenas imperfeições na emulsão, riscos quase microscópicos que poderiam explicar a ilusão de ótica da figura nas sombras. Estava começando a formular uma teoria sobre pareidolia e suggestion psychology, quando algo inesperado aconteceu. Era 3 da madrugada de uma terça-feira, quando George ouviu um sussurro baixo vindo do sótão. Um som tão suave que poderia ter sido confundido com o vento, mas havia algo disturbingly familiar nele, como uma voz tentando formar palavras, mas sem conseguir articulá-las completamente. George subiu as escadas devagar, com uma lanterna na mão. O sótão estava silencioso, mas o negativo que ele havia deixado cuidadosamente armazenado em uma caixa apropriada estava espalhado pelo chão. Quando iluminou o filme com a lanterna, George viu algo que o fez questionar sua própria sanidade. Havia pequenas marcas de arranhões na emulsão que definitivamente não estavam lá antes. Não eram danos acidentais, mas algo que parecia formar um padrão. Linhas entrecruzadas que, quando vistas de um certo ângulo, lembravam vagamente um rosto observando. George documentou tudo meticulosamente. Tirou fotografias dos arranhões, mediu as dimensões, fez esboços detalhados. Sua última anotação no diário, datada de 15 de março de 1943, dizia: "Ele está sempre ali, observando, esperando que alguém olhe de volta." George Miller desapareceu 1 semana depois de escrever essas palavras. Sua casa foi encontrada impecavelmente organizada, como se ele tivesse saído para uma caminhada rápida e nunca mais voltado. O negativo original havia sumido junto com toda a sua pesquisa. O caso foi arquivado como sumiço sem explicação e nunca foi reaberto. A foto continuou sendo vendida como souvenir por mais alguns anos, mas gradualmente saiu de circulação. Hoje, poucas cópias originais ainda existem, e a Highway A1A foi remodelada tantas vezes que o trecho original retratado na imagem é praticamente irreconhecível. Mas os relatos não pararam completamente. O que parecia ser apenas uma série de coincidências estava longe de terminar. Em 1996, na pequena comunidade de Willow Creek, Califórnia, a família Holloway vivia o que muitos considerariam a vida perfeita. John trabalhava como engenheiro em uma empresa respeitada, Mary era uma artista local bem-sucedida, e seus 2 filhos pequenos, Emily, de 8 anos, e David, de 6, eram crianças vibrantes e cheias de vida. O Natal daquele ano foi especialmente mágico. A família havia se mudado para uma casa nova no início do ano, uma construção colonial charmosa com lareira de pedra na sala de estar. Para comemorar seu primeiro Natal na nova casa, eles decidiram tirar uma foto tradicional de família. Era uma cena clássica de felicidade natalina. Todos usavam suéteres de malha com temas festivos.
John com um suéter vermelho com renas, Mary com um verde decorado com flocos de neve, Emily com um rosa com um boneco de neve sorridente e pequeno David com um azul marinho, que tinha um trenó dourado bordado na frente. Eles se posicionaram em frente à lareira, onde uma fogueira crepitava suavemente, criando uma luz calorosa e dourada. As meias de Natal penduradas na lareira, a árvore decorada ao fundo e os sorrisos genuínos de uma família verdadeiramente feliz criaram uma imagem perfeita. Mary revelou a foto na semana seguinte e ficou encantada com o resultado. As cores estavam vivas, a iluminação perfeita e a expressão de contentamento no rosto de cada membro da família capturava perfeitamente o espírito da época. Ela mandou fazer uma ampliação de 20 por 25 centímetros e a emoldurou com uma moldura de madeira elegante, colocando-a em lugar de destaque na sala de estar. Durante os primeiros meses de 1997, a foto foi admirada por todos os visitantes. Era impossível olhar para ela sem sentir uma sensação de calor e nostalgia. A imagem representava tudo o que as pessoas esperavam encontrar em uma família americana ideal. Mas no final de março, Mary começou a notar algo estranho. A foto, que sempre havia sido tão vibrante e colorida, parecia estar perdendo um pouco do seu brilho. Não eram danos físicos ao papel ou descoloração causada pela luz solar. Era algo mais sutil, como se o próprio brilho da vida estivesse sendo gradualmente drenado da imagem. Os rostos da família, antes tão radiantes, começaram a adquirir um tom ligeiramente mais pálido. Os sorrisos pareciam um pouco menos espontâneos. Os olhos perderam parte daquela centelha de alegria genuína que havia tornado a foto tão especial. Mary mencionou a mudança para John, que inicialmente atribuiu tudo à sua imaginação. Fotos desbotam com o tempo, era um processo natural. Mas quando outros visitantes começaram a comentar sobre a imagem, dizendo que ela os deixava ligeiramente melancólicos ou que sentiam uma tristeza inexplicável ao olhá-la, John começou a prestar mais atenção. O que parecia um declínio natural, rapidamente se tornou um pesadelo silencioso. A deterioração na foto parecia coincidir com mudanças na vida real da família Holloway. John começou a ter problemas no trabalho. Projetos que ele liderava encontravam obstáculos inesperados. Clientes confiáveis cancelavam contratos sem explicação. Sua reputação profissional, construída ao longo de 15 anos, começou a se desfazer sem motivo aparente. Mary desenvolveu uma condição rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Ela sentia uma fadiga extrema que não melhorava com descanso, dores nas articulações que vinham e iam sem padrão, e episódios de melancolia profunda que duravam dias inteiros. Emily e David, antes crianças alegres e sociáveis, tornaram-se progressivamente mais quietos e introspectivos. Emily parou de brincar com os amigos da escola e preferia ficar sozinha em seu quarto, desenhando figuras sombrias com lápis preto. David desenvolveu medo de dormir sozinho e começou a ter terrores noturnos constantes. A atmosfera dentro da casa mudou completamente. Visitantes comentavam que o ambiente parecia pesado e silencioso demais, mesmo quando toda a família estava presente. As risadas que antes ecoavam pelos corredores se tornaram raras, substituídas por conversas sussurradas e longos períodos de silêncio desconfortável. O mais perturbador era que a deterioração dos rostos na foto continuava acelerando. O esmaecimento, que havia começado sutilmente, agora era óbvio para qualquer observador. As expressões de felicidade na imagem estavam se transformando em algo diferente, algo que parecia refletir exatamente o estado emocional atual de cada membro da família. Em julho de 1997, Emily acordou no meio da noite com um barulho vindo da sala de estar. Eram 2h37 da madrugada. Ela desceu as escadas silenciosamente e encontrou a foto caída no chão, com o vidro da moldura completamente estilhaçado. Mas não foi isso que a aterrorizou. Emily jurou ter visto uma sombra esguia se afastando rapidamente da parede onde a foto estava pendurada, deslizando pelo corredor e desaparecendo na cozinha com uma fluidez que não parecia natural. Quando John e Mary acordaram com os gritos da filha, eles encontraram Emily tremendo no pé da escada, apontando para os fragmentos de vidro espalhados pelo chão. A foto estava intacta,
mas quando a levantaram para examiná-la, ficaram chocados com o que viram. A deterioração nos rostos havia acelerado drasticamente. As feições que antes eram apenas ligeiramente desbotadas, agora pareciam quase irreconhecíveis. Era como se a alegria tivesse sido completamente sugada da imagem, deixando para trás apenas sombras vazias do que uma vez foram rostos humanos vibrantes. Naquela manhã, John tomou uma decisão drástica. Ele queimou a foto no quintal, junto com a moldura quebrada. As chamas consumiram rapidamente o papel, e pela primeira vez em meses, a família sentiu uma sensação de alívio. Mas já era tarde demais. O dano à estrutura familiar havia se tornado irreversível. John perdeu o emprego definitivamente em agosto. Mary foi hospitalizada 2 vezes devido à sua condição misteriosa. Emily e David desenvolveram problemas comportamentais que exigiram acompanhamento psicológico intensivo. Em dezembro de 1997, exatamente 1 ano após a foto ter sido tirada, John e Mary Holloway se divorciaram. Emily foi morar com a avó materna em Oregon. David foi enviado para viver com tios em Texas. A casa em Willow Creek foi colocada à venda. Os novos proprietários, a família Peterson, se mudaram para a casa em março de 1998. Durante uma limpeza geral do sótão, eles encontraram algo deixado para trás pelos antigos moradores. Uma foto parcialmente queimada, escondida atrás de uma trave de madeira. Era a foto da família Holloway, mas impossível de reconhecer. Os rostos estavam tão desbotados que pareciam buracos vazios na imagem. Onde antes havia expressões humanas, agora existiam apenas áreas de papel em branco, como se as pessoas tivessem sido apagadas da existência. Mrs. Peterson colocou a foto no lixo imediatamente, sentindo um arrepio inexplicável ao tocá-la. Mas nas semanas seguintes, a família began experiencing uma série de pequenos infortúnios. Eletrodomésticos quebravam sem motivo, encanamentos vazavam constantemente, e todos os membros da família desenvolveram insônia crônica. Depois de 3 meses de problemas inexplicáveis, os Peterson se mudaram. A casa permanece vazia até hoje. Há outras imagens, outras histórias que seguem padrões similares. Em 1905, uma fotografia de estúdio foi tirada em Paris. Nela, uma dama elegante em um vestido de luto posava para o que parecia ser um retrato póstumo ou de memória. A mulher, cujo nome foi perdido nos registros históricos, tinha um semblante austero e melancólico, que transmitia uma sensação imediata de perda e sofrimento.